Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo descarta mais uma vez possibilidade de fechamento da fronteira com a Venezuela. E eleições 2018 presidenciáveis participam de debate em Brasília sobre o agronegócio. Os detalhes você confere conosco diretamente aqui de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente abre o jornal de hoje falando sobre a situação dos venezuelanos no Brasil. O governo cogita distribuir senhas para organizar a entrada desses imigrantes no país. O Planalto ressalta, porém, que a medida não vai limitar o ingresso de venezuelanos por Roraima. O governo voltou a descartar a possibilidade de fechamento da fronteira com a Venezuela, como defendem algumas autoridades de Roraima. E hoje foi publicado o decreto de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, para reforçar a segurança no Estado. Esse é um instrumento que concede aos militares, provisoriamente, o poder de polícia até o restabelecimento da normalidade, quando as forças tradicionais de segurança pública não conseguem lidar sozinhas com as situações mais graves. O reforço das Forças Armadas vai até o dia 12 de setembro. O Palácio do Planalto ressaltou que o decreto não é um passo para a intervenção federal em Roraima. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, afastou essa possibilidade e disse que os militares não vão invadir as competências estaduais. Por exemplo, não vão atuar em rodovias estaduais, só nas federais. A chegada de imigrantes ao estado de Roraima nos últimos meses tem pressionado os serviços públicos e gerado tensão entre a população local e os venezuelanos que fogem da crise que afeta o país vizinho. O conflito mais recente registrado ocorreu em 18 de agosto, em Pacaraima, logo após um comerciante local ter sido assaltado e espancado, supostamente por venezuelanos. Brasileiros atacaram grupos de estrangeiros, chegando a queimar seus pertences pessoais e ameaçá-los. Bom, e nós sabemos que o contexto dessa crise de imigração tem a ver com a gravidade da situação econômica e social lá na Venezuela. A complexidade dessa crise acaba afetando não só o Brasil, mas quase todos os países da região. Inclusive, recentemente, a Colômbia anunciou que vai sair da Unasul por causa de divergências com o bloco em relação a esse tema. Então, nós vamos falar com a Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional, porque, Jéssica, você tem informações para a gente sobre os reflexos da crise migratória no Equador e no Peru, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. É isso mesmo, o governo do Equador anunciou a ampliação do estado de emergência em 3 províncias por causa do intenso fluxo de imigrantes venezuelanos na região, medida que vai ser mantida até o dia 30 de setembro. O Equador estuda ainda fixar cotas para a entrada de venezuelanos, como faz a União Europeia com os imigrantes africanos. Não foi detalhado como a medida seria executada e nem foi exposto nenhum dado. E ainda sobre o fluxo migratório de venezuelanos para a região, autoridades do Peru, Equador, da Bolívia e da Colômbia, que integram um comitê andino de autoridades de migração, se reúnem hoje em Lima, no Peru, para discutir alternativas para a situação. De acordo com a Andina, a agência pública de notícias do Peru, o objetivo da reunião é harmonizar os procedimentos para o ingresso ordenado, seguro e responsável dos imigrantes venezuelanos. Os procedimentos envolvem aspectos burocráticos, como passaporte e cadernetas de vacinação, assim como questões relativas à segurança e assistência. De acordo com a agência pública de notícias, grávidas, crianças e adolescentes serão tratados de forma diferenciada, Mariana. Obrigada, Jéssica. E nós continuamos no noticiário internacional, porque outro país que também está passando por problemas graves é a Nicarágua, onde, inclusive, recentemente, uma estudante brasileira foi morta em meio à repressão de opositores políticos ao governo. Carol Pimentel, aqui ao meu lado, conta pra gente, né, Carol, sobre a situação por lá. Boa noite.
Boa noite, Mariana. Bem, hoje a Organização das Nações Unidas denunciou que o grau de repressão é tão alto na Nicarágua, que levou os cidadãos ao exílio pelo simples fato de expressar opiniões distintas daquelas do governo, em um padrão de violência que nunca cessa. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu que o Conselho de Direitos Humanos da ONU observe a situação na Nicarágua e tome medidas para prevenir distúrbios sociais e políticos ainda mais graves. O Conselho de Direitos Humanos se reúne a partir do próximo dia 10 de setembro, em Genebra, em seu terceiro e último período de sessões do ano. E segundo diferentes organizações de direitos humanos, mais de 300 pessoas morreram e cerca de 2.000 ficaram feridas como resultado da repressão a manifestantes que pedem a saída do presidente Daniel Ortega. Ainda sobre essa situação, a Agência Brasil traz hoje uma entrevista exclusiva com a cineasta brasileira Emília Mello, que foi deportada há 3 dias da Nicarágua. Ela ficou detida por mais de 30 horas pelas autoridades nicaragüenses antes de ser expulsa do país. A cineasta relata na reportagem os momentos de tensão que viveu e também descreve a situação enfrentada por muitos jovens no país, que são contrários ao atual regime. A entrevista completa está no nosso site, Mariana, agenciabrasil.ebc.com.br. Obrigada, Carol. Confere lá, então. E de volta aqui ao Brasil, vamos agora para a nossa redação no Rio de Janeiro, falar com o Marcelo Castilho, porque hoje cerca de 2.500 homens das Forças Armadas atuaram em operação na zona metropolitana do Rio e na Baía de Guanabara. Qual o resultado dessa operação aí, Marcelo? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite a todos. 2 homens foram mortos e 8 pessoas foram presas durante a operação das Forças Armadas no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo o comando da intervenção, um dos mortos trocou tiro com os soldados. Já o outro não obedeceu a ordem de parada por 2 blitz e ainda jogou o carro onde ele estava em cima dos militares. Essa, aliás, entre os outros presos, eles estavam tentando fugir numa embarcação pela Baía de Guanabara, tentando fugir desse cerco. Aliás, essa é a segunda vez que o patrulhamento marítimo é feito numa operação do Comando de Intervenção. A primeira aconteceu em junho, aqui na capital, junto com a colocação dos 2 morros aqui no bairro do Leme, na zona sul do Rio, Chapéu Mangueira e também a Babilônia. Aí nessa operação também foi colocado o patrulhamento marítimo. De acordo com o comando da operação, ela começou hoje no fim da madrugada e tinha como principal alvo o complexo de favelas do Salgueiro, uma área muito perigosa de São Gonçalo, assim como a Baía de Guanabara. De acordo com o comando, foram utilizados 2.500 homens do Exército, da Marinha e da Polícia Federal, além de embarcações, aeronaves e carros blindados. Toda essa tropa foi responsável por manter a ordem, também foi feita a desobstrução de vias e verificação de denúncias. Aliás, o comando pede a ajuda da população para que faça denúncias sobre depósitos de armas e drogas naquela região. Segundo o balanço, foram apreendidos um fuzil, 6 pistolas, 11 carregadores, 4 motocicletas, 2 embarcações e 5 pacotes de munição. Foram feitas 3.000 revistas e checagens de antecedentes criminais. Mário. Obrigada, Marcelo Castilho. Bom, e a gente vai agora ao Supremo Tribunal Federal, onde eu converso com o repórter Daniel Ito, porque a Corte hoje retomou o julgamento sobre a validade da terceirização da contratação de trabalhadores para atividades fins das empresas, ou seja, nas atividades ali principais, né? Então, Daniel, você fala conosco aí diretamente do Supremo e conta pra gente, foi definida essa questão? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os que nos assistem. Olha, não foi definida a questão ainda. A gente lembra que já foram 4 sessões inteiras aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Até o momento, 9 dos 11 ministros já se pronunciaram a respeito desse assunto. No momento, o placar está em 5-4 a favor da terceirização da atividade fim nas empresas. Essa ação está sendo movida por entidades do setor produtivo contra uma decisão, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST,
que limita a terceirização à atividade meio, ou seja, aquelas atividades que não têm relação com a atividade principal de uma empresa. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou a 2 sessões. Ele considera que essa súmula do TST viola a livre iniciativa, a livre concorrência e também o direito dos empresários de organizarem as suas atividades. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, foi o primeiro a divergir. Ele considera a súmula do TST correta, uma vez que, segundo ele, a terceirização do trabalho precariza as relações de trabalho e, portanto, devem ser restritas às atividades meio. Repito, o placar está em 5-4 no momento, a favor da terceirização da atividade fim. Restam apenas 2 votos que devem acontecer na sessão de amanhã aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mari, voltamos com você. Obrigada, Daniel Ito, que fala conosco do Supremo, mas a gente vai continuar falando sobre Supremo, mas agora com a Jéssica Gonçalves, lá na Rádio Nacional, porque as empresas que foram multadas pelo Supremo Tribunal Federal por obstruir vias durante a greve dos caminhoneiros foram hoje à Advocacia Geral da União. Elas pediram para negociar os valores cobrados. Em alguns casos, pediram até o perdão das dívidas, né, Jéssica? Isso mesmo, Mari. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, que presidiu a reunião de conciliação, disse que as empresas assumiram o compromisso de não obstruir novamente as vias em novas manifestações e que a AGU não considera dar descontos ou anistiar as multas, mas vai analisar as propostas e apresentar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o responsável por aplicar as multas, que chegam a um total de cerca de 700 milhões de reais. Já o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira, disse que tudo caminha para um acordo, mas que a decisão cabe ao Supremo. A advogada Marcela Daiber, que representa o ramo de comércio, argumentou que as multas estão muito além do faturamento de algumas empresas de transporte e que muitas não podem arcar com os altos valores. Ela pediu uma flexibilização das penalidades para cada setor e citou microempresas e empresas de pequeno porte que correm o risco de falir diante das multas milionárias. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, e o presidente Michel Temer confirmou o reajuste dos servidores do Executivo para o ano que vem. Antes, Temer tinha afirmado que esse reajuste seria adiado para 2020, mas hoje o presidente voltou atrás. A decisão vai impactar os cofres públicos em quase 7 bilhões de reais em 2019. Temer revelou também que os estudos para o reajuste dos salários dos ministros do STF de 16,38% estão em fase adiantada. E o auxílio moradia, que em média corresponde a R$ 4.700, deve ser incorporado ao salário dos ministros. Hoje, esse auxílio é pago por decisão liminar do ministro Luiz Fux. Bom, e ainda falando sobre reajuste de servidores, a gente volta a chamar o Marcelo Castilho mais uma vez, porque o governador lá do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que vai recorrer ao Supremo contra o aumento dos servidores aí no estado do Rio, né, Marcelo? É isso aí, Mari. A gente tinha falado na semana passada o que aconteceu hoje. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrou com recurso junto ao STF, pedindo a tentativa de barrar esse aumento de 5% para os servidores da Justiça, do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Serão apontados diversos argumentos, como as implicações ao equilíbrio orçamentário e, principalmente, o risco iminente do Estado sair do regime de recuperação fiscal. Isso porque as leis que prevêem esse aumento de 5% para o Judiciário aqui do Rio de Janeiro foram colocadas ontem no Diário Oficial e entram em vigor no dia 1º de setembro. Por isso, a pressa do governo do Rio em tentar barrar já imediatamente o efeito dessas leis. A Secretaria do Tesouro Nacional já avisou que, se por acaso esse aumento for dado, o Estado do Rio terá que pagar quase 19 bilhões de reais aos cofres da União. Isso porque esse valor é o que o Estado do Rio deve à União nesse momento. Com a recuperação fiscal, o Estado terá um alívio de caixa de 29 bilhões e 400 milhões de reais até 2020. Isso porque ele parou de pagar as dívidas com o governo federal. E com a suspensão desse recurso da
questão fiscal, se o regime for suspenso, aí o governo do estado vai ter que pagar esse dinheiro de primeira. E a gente lembra que o Caixa Estadual vai ficar submetido aos arrestos, como acontecia no passado, caso o governo do estado não pague a dívida que ele tem dentro do prazo. E a gente lembra que antes de entrar nesse regime de recuperação fiscal, o estado do Rio estava atrasando invariavelmente o salário dos servidores, tanto ativos como inativos, e também dos pensionistas, além de terceirizados e fornecedores. Mariana. Claro, a gente acompanhou todo esse drama dos servidores do Rio aqui nos Corredores do Poder, né, Marcelo Castilho? Obrigada pela sua participação. Bom, no próximo bloco a gente traz mais notícias dos Corredores do Poder para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. E hoje, 4 dos 13 candidatos à presidência da República estiveram em um debate na Comissão Nacional da Agricultura, apresentando suas propostas para os principais problemas relacionados ao setor. Participaram os candidatos Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos, e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Além de apresentar suas propostas, os candidatos também responderam perguntas de membros de entidades ligadas ao agronegócio. O primeiro a falar foi Geraldo Alckmin, que prometeu adotar medidas mais duras contra invasões de terra. O presidente Fernando Henrique fez uma medida correta, dizendo, olha, o caminho não é invasão de propriedade. E propriedade que for invadida, ela fica proibida por lei de ser desapropriada para efeito de reforma agrária durante no mínimo 2 anos. Eu vou reeditar a medida provisória e dobrar o prazo. Ainda pela manhã, o candidato Henrique Meirelles falou sobre a preocupação com a segurança no campo. O governo tem a obrigação de garantir a segurança do cidadão. O governo, eu não posso dizer assim, não, a polícia não vai funcionar mesmo, o governo não tem jeito, então vamos distribuir a arma aí para cada um, entendeu? Decidir tudo no tiro. Violência se combate com inteligência. À tarde, o primeiro a falar foi Álvaro Dias, do Podemos, que ressaltou a necessidade de aumento do crédito para produtores rurais. 70% dos agricultores brasileiros ainda não tiveram acesso aos avanços tecnológicos e, por isso, não alcançam renda alta. Aí começa a atividade do governo. Apoio técnico, extensão rural, crédito. A última a participar foi Marina Silva, que abordou a necessidade de aumentar a produtividade no campo utilizando métodos sustentáveis. Criar mecanismos para que a agricultura brasileira faça jus ao que ela é na geração de emprego, de renda e também que ela possa ser não só de alta produtividade e rentabilidade, mas de alta sustentabilidade. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, validou nesta terça-feira mais 4 pedidos de candidatura para presidente da República. Então eu volto a conversar aqui com a Carolina Pimentel, ao meu lado, que tem mais informações sobre esses registros, né, Carol? Mariana, foi uma decisão unânime e o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as candidaturas de Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos e de João Goulart Filho, do PPL. O TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar todos os registros. O tribunal ainda vai analisar os pedidos de Geraldo Alckmin, do PSDB, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PSL e Emael, da Democracia Cristã. Além dos 13 candidatos à presidência que pediram o registro, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 20 pedidos de candidaturas avulsas à presidência. Desses pedidos, 18 não têm vínculos com partidos, o que contraria a Constituição, que exige a filiação partidária como
como condição para concorrer. 2 pedidos que pleiteiam candidatura a presidente têm filiação. João Antônio Ferreira Santos, que é filiado ao PSC, e Valéria Meirelles Monteiro, do PMN. Esses pedidos aguardam uma decisão da presidência do TSE. E, de acordo com dados do TSE, 28.348 candidatos pediram registro para os cargos que estão em disputa neste ano, Mariana. Pois é, Carol, e ainda sobre o julgamento de registros de candidatura à presidência, como a gente já falou aqui nos corredores do poder, 3 deles tiveram pedidos de impugnação apresentados, do ex-presidente Lula, do ex-governador Geraldo Alckmin e do deputado Jair Bolsonaro. A aprovação deles depende do julgamento dessas contestações pelo Tribunal Superior Eleitoral. O registro de Luiz Inácio Lula da Silva tem 16 pedidos de impugnação por causa da condenação dele na Operação Lava Jato, o que impediria aí a candidatura com base na lei da ficha limpa. O prazo para o ex-presidente apresentar a defesa acaba amanhã. Já o candidato Geraldo Alckmin apresentou a defesa dele na última semana. E hoje, quem enviou a sua defesa ao TSE foi o candidato Jair Bolsonaro. E aí, sobre isso, quem tem os detalhes é a Jéssica Gonçalves, na Rádio Nacional, né, Jéssica? Isso, Mari. O candidato Jair Bolsonaro teve a candidatura questionada no tribunal pelo fato dele ser réu em ações penais no Supremo Tribunal Federal. O pedido de impugnação faz referência a uma decisão do STF de 2017 que definiu que réus na linha sucessória da presidência da República estão impedidos de substituir o presidente. Para a defesa de Bolsonaro, o mesmo entendimento não poderia ser aplicado ao vencedor de uma eleição majoritária para o cargo. Para os advogados, aplicar o afastamento de antemão a candidatos significaria a criação de uma inelegibilidade fora do âmbito legal, que poderia afetar todo o processo eleitoral, criando mais insegurança jurídica. A defesa ressaltou ainda que os crimes dos quais o deputado é acusado no STF, injúria e apologia ao estupro, não estão incluídos no rol previsto pela lei da ficha limpa e que, mesmo condenado, ele não se tornaria inelegível. E ainda sobre pedidos de impugnação, nessa terça-feira, a Procuradoria-Geral Eleitoral deu um parecer favorável à candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência da República. O questionamento foi apresentado pelo também candidato Henrique Meirelles, do MDB. Em sua contestação, a campanha de Meirelles alegou que os partidos da coligação que apoiam Alckmin não aprovaram de maneira expressa a participação na coalizão. Além do PSDB, integram a campanha de Alckmin o PTB, o PR, o PP, o DEM, o PRB e o Solidariedade. O entendimento da Procuradoria é de que não houve violação da legislação eleitoral no registro da coligação encabeçada por Alckmin. Agora, esse parecer favorável da Procuradoria foi encaminhado para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio de Carvalho, que vai analisar o pedido de impugnação. E como a gente já disse aqui, a previsão é que o TSE julgue todos os pedidos de registro de candidatura até o dia 17 de setembro. E até o momento, 9 já foram aprovados. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Pois é, e enquanto essas impugnações de candidaturas não são decididas pelo TSE, a campanha eleitoral segue. E nesta sexta começa a propaganda no rádio e na TV. Na sessão de ontem do tribunal, os ministros aprovaram uma resolução estabelecendo as regras para a distribuição do tempo que cada partido e coligação terá. No caso da propaganda para presidente da República, ela será dividida em 2 blocos de 12 minutos e 30 segundos. E os candidatos que têm direito a menos de 30 segundos em cada bloco poderão fazer um arranjo do uso dos tempos. Assim, eles poderão acumular para ter mais tempo, para ter um tempo a mais nos dias específicos. A resolução também estabeleceu a ordem de aparição dos candidatos, que foi definida por sorteio e acontecerá em rodízio. Isso significa que a coligação que aparecer primeiro num dia ocupará a última posição no dia seguinte. As regras foram definidas a partir de sugestões coletadas em audiências públicas realizadas pelos ministros do TSE, com a participação de representantes do Ministério Público Eleitoral, dos partidos políticos e das emissoras de televisão e rádio. A propaganda para presidente da República
será veiculada às terças, quintas e sábados. E no rádio, ela começará às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Na TV, o primeiro bloco será à 1 da tarde e o segundo às 8h30 da noite. E a gente continua falando de justiça eleitoral, porque o TSE decidiu anular uma decisão que cassava o mandato do governador do Rio. E aí a Carolina Pimentel aqui vai explicar esse caso pra gente, né, Carol? Bem, Mariana, foi por maioria de votos e aí o Tribunal Superior Eleitoral decidiu anular uma decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que no ano passado cassou o mandato do governador Luiz Fernando Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles. A decisão não tinha sido executada porque cabia ainda recurso ao TSE. A decisão dessa terça-feira afirma que houve irregularidade na votação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que julgou o caso em fevereiro do ano passado. Na ocasião, o TRE entendeu que houve abuso de poder econômico e político na campanha eleitoral, que o governo do estado teria concedido benefícios a empresas como contrapartida a doações para a campanha de Pezão. De acordo com o TSE, uma das integrantes do colegiado se declarou impedida durante o julgamento, então não houve quórum completo na votação. Com essa decisão do TSE, a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro vai ter que refazer uma parte do julgamento. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Bom, com isso, a gente vai encerrando o nosso noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite. Boa noite, Carol. Boa noite. A gente se vê aqui amanhã. Até lá.